Hoje decidi estar aqui convosco numa conversa mais aberta para falarmos sobre poupança e investimento. Muitas vezes ouvimos falar desses termos, mas nem sempre fica claro aquilo que realmente significa na prática. Então a ideia aqui é descomplicar, dar exemplos simples e responder às vossas perguntas. Portanto, sintam-se à vontade de colocarem questões e à medida que vamos avançando na live vou respondendo. E para começarmos, se calhar deixo-vos aqui uma reflexão. Já alguma vez pararam para pensar onde vai parar o vosso dinheiro, o vosso salário, depois de cair na conta? Parte vai para o banco, parte pode ser descontada para a reforma e a outra parte, se não tivermos cuidado, desaparece sem deixar rastros. Pois bem, hoje vamos falar sobre como esse dinheiro circula no sistema financeiro e como podemos transformá-lo em poupança e investimento. Mas antes de falarmos do mercado de capitais e da CMC, é importante primeiro percebermos como funciona o sistema financeiro cá em Angola. Portanto, o sistema financeiro é, como eu costumo dizer, é como uma grande estrada com várias vias, por onde o dinheiro circula na economia. Cada via tem a sua função. Umas tratam da moeda, outras tratam do crédito, outras da proteção contra o risco e outras de financiamento de longo prazo. E em cada uma dessas vias existe um regulador, que garante que tudo ocorra de forma organizada. Portanto, o conjunto dessas várias vias nós chamamos de mercados financeiros, que é por onde circula o dinheiro na economia. No mercado monetário, tratam-se de operações de curto prazo, como empréstimos interbancários entre os bancos. No mercado cambial, troca-se moeda por outra, e aqui é essencial para o comércio internacional. Temos o mercado de crédito, que é onde os bancos emprestam às famílias e às empresas. Estes três mercados são regulados e supervisionados pelo Banco Nacional de Angola, pelo BNA. Depois temos o mercado de seguros, que existe para proteger pessoas e empresas contra o risco. Portanto, tem aqui um pendor da proteção. Temos o mercado de fundos de pensões, que serve para garantir rendimento no futuro, sobretudo para a reforma. E aqui tem um pendor de previdência. E depois temos esses dois mercados são regulados e supervisionados pela SEG. Depois temos o mercado de capitais, que é regulado pela CMC, e a via de financiamento de longo prazo. E aqui as empresas e o Estado emitem ações e obrigações para financiarem projetos e os investidores aplicam as suas poupanças com expectativa de retorno. Portanto, cada mercado tem a sua função, mas todos juntos formam o motor do sistema financeiro. Todos nós já usamos pelo menos um destes mercados. Normalmente, quando recebemos o salário no banco, pedimos crédito ao banco, estamos ligados àquilo que é o mercado de crédito. Quando fazemos câmbio para viajar, participamos no mercado cambial. Quando fazemos um seguro de carro ou um seguro de saúde, um seguro de responsabilidade civil automóvel, um seguro de saúde, entramos para aquilo que é o mercado de seguros. E quando descontamos todos os meses para a reforma, através do INSS, estamos a contribuir para aquilo que é o mercado de fundos de pensões. Ou seja, muitas das vezes, mesmo sem nos darmos contas, todos nós já temos contato, já tivemos contato com esses mercados financeiros no dia a dia. Mas há uma via menos conhecida, igualmente fundamental, que é o mercado de capitais, que é justamente o que vamos explorar hoje. E o que é isso então? O que é isso do mercado de capitais? O mercado de capitais é o espaço onde empresas e o Estado vão buscar financiamento de longo prazo e onde investidores podem aplicar as suas poupanças à procura de rendimentos. Podemos dividi-lo em três segmentos, ou em três grandes segmentos cá em Angola. Portanto, temos o mercado de ações, que começou em 2022, que é quando uma empresa decide partilhar o seu capital com novos sócios, e quem compra ações passa a ser dono de uma empresa, ou dono de uma parte da empresa.
E muitos jovens gostam de perguntar, eu comprei uma ação Dubai, então sou dono de Dubai. Sim, és parte dono de Dubai, embora com uma ação não participes das tomadas de decisões, mas participas aqui da distribuição dos lucros da empresa. Depois temos então o mercado de obrigações. E aqui não se compra uma parte da empresa, mas sim empresta-se dinheiro a ela, ao Estado, que em troca paga juros. Depois temos o mercado de organismos de investimento coletivo, o vulgo fundos de investimento. São como cestos onde vários investidores juntam recursos e um gestor profissional aplica esse dinheiro em diferentes ativos, como ações, obrigações ou títulos do Tesouro. A CMC, que é o regulador deste mercado, garante que tudo funciona com regras claras. Portanto, exige informações transparentes das empresas, fiscaliza os intermediários financeiros e protege o investidor. Deste modo, quem aplica dinheiro sabe que está num espaço regulado e seguro. Portanto, perguntamos-nos nós, qual é a função do mercado de capitais? Para que existe o mercado de capitais? Qual é a necessidade de haver um mercado de capitais? A primeira é o mercado de capitais proporciona aqui liquidez. E uma explicação muito prática. Imaginem que eu tenho uma ação Dubai, mas vivo em Lisboa e quero vendê-las. Portanto, se não existisse um mercado de capitais organizado, eu teria de andar à procura de alguém interessado, talvez até viajar para Angola, e mesmo assim não seria fácil encontrar comprador, porque no meu leque de amigos não há ninguém que esteja interessado em comprar as ações Dubai. Mas no mercado de capitais, basta colocar a ordem de venda na bolsa e rapidamente encontra um investidor disposto a comprar. Portanto, isto é liquidez, que é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro. Uma outra função é de ser um mecanismo de formação de preços. E o que é que isso significa? Se não houvesse um mercado de capitais organizado, o preço de um ativo seria apenas aquilo que duas pessoas combinassem em privado. Mas com o mercado de capitais, o preço é formado de maneira pública, transparente, através da lei, da oferta e da procura. Um exemplo, se as ações do BFA estivessem a ser muito procuradas, ou estiverem a ser muito procuradas, o preço naturalmente sobe. Se houver mais gente a vender do que a comprar, o preço naturalmente desce. Isso dá confiança, porque todos sabem quanto vale o ativo em tempo real. Outra função é a possibilidade de canalização de poupanças. Pensemos num cidadão que poupa todos os meses 50 mil kwanzas. Se ele deixar o dinheiro parado, não vai estar a ajudar a economia. Mas se aplicar em obrigações de tesouro, está a financiar o Estado para construir escolas, hospitais e estradas. E da mesma forma, se investir em ações de uma empresa, ele estará a canalizar a sua poupança para a empresa crescer, abrir novas lojas ou fábricas, ou criar um novo produto, expandir, né? E, portanto, aí estaria a transformar a poupança individual em investimento produtivo. Uma quarta função é a de difusão de informação. Portanto, uma empresa que entra para a Bolsa é obrigada a publicar relatórios, contas auditadas, comunicados de acontecimentos relevantes. Isso faz com que qualquer investidor tenha acesso às mesmas informações. Não fica apenas reservado a quem tem contactos dentro da empresa. E um exemplo prático, portanto, o BFA, que fez agora a IPO, publicou um prospecto detalhado com todos os dados sobre a situação financeira da empresa. Portanto, isso ajuda o investidor a tomar decisões muito mais informadas e aumenta aqui a transparência no mercado. Uma quinta função que eu consigo pensar aqui é de eficiência nos custos, né? Imagine uma empresa que precisa de 10 mil milhões de kwanzas para crescer, para expandir. Se for apenas ao banco, terá de negociar juros altos, oferecer garantias e esperar pelo processo de aprovação. No mercado de capitais, essa mesma empresa pode emitir obrigações ou ações, captar dinheiro diretamente junto de milhares de investidores
e muitas vezes em condições melhores do que recorrendo ao crédito bancário. Ou seja, o mercado encurta o caminho, aproxima quem tem dinheiro de quem precisa. Deixa eu ver se aqui tem alguma questão. Está gravado para o feed. Marlene Sapalo, sim, vai estar gravado. Acho que não será só postado aqui na CMC, no Instagram, mas também no Facebook e no LinkedIn. Salomão Abílio, olá. Olá a todos, temos aqui muita gente. Portanto, podem ir fazendo as questões e eu vou respondendo e vou, portanto, dar sequência aqui à apresentação. Portanto, é por isso que o mercado de capitais é tão importante, porque dá liquidez, forma preços justos, canaliza a poupança, obriga a transparência e reduz os custos. No final do dia, beneficia a todos: empresas, estados, investidores e a própria economia. Antes de entrarmos no tema de poupança e do investimento, vale a pena percebermos qual é o papel da CMC e porque é que ela é tão importante para o funcionamento do mercado de capitais, né? CMC é o regulador e supervisor deste mercado. Isso significa três coisas principais. A CMC tem exigências de transparência e governança. Ou seja, as empresas que entram no mercado são obrigadas a divulgar informações claras, contas auditadas e a seguir regras de boa governação. Isso protege o investidor contra surpresas e más práticas. A CMC faz a supervisão e fiscalização, portanto, a CMC acompanha de perto a atuação dos intermediários, como corretoras, sociedades gestoras, distribuidoras, e fiscaliza ofertas públicas. Portanto, atua quando há sinais de fraude ou manipulação. E a CMC promove também a eficiência e a confiança no nosso mercado. Portanto, o mercado só funciona se for credível. A CMC cria regras para reduzir riscos, garantir concorrência justa e dar segurança a quem investe. Um exemplo muito simples. Portanto, se uma empresa quiser emitir ações ou obrigações e não pode simplesmente aparecer e vender, tem de apresentar um prospecto com toda a informação relevante, a CMC vai analisar, vai aprovar. Isso garante que os investidores sabem exatamente onde é que estão a colocar o dinheiro. Portanto, a função da CMC é equilibrar os interesses, dar às empresas, proporcionar às empresas condições para captar financiamento, mas ao mesmo tempo proteger o investidor e garantir que o mercado seja justo, transparente e eficiente. Acham que o mercado funcionaria se cada empresa fizesse as coisas da sua maneira, sem supervisão? Claro que não. A confiança nasce normalmente da regulação. E algumas pessoas, normalmente, quando fazemos as apresentações, perguntam muito o que são as regras de boa governação. Portanto, para uma empresa vir ao mercado de capitais, seja para vender ações ou para emitir obrigações, ela tem que ter uma estrutura de confiança. Isso passa pela governança corporativa. E o que é isso de governança corporativa? Portanto, a governança corporativa é como a empresa está organizada para que ninguém sozinho possa tomar decisões e ponham tudo em risco. Portanto, é ter um conselho de administração que decide em conjunto, é ter transparência nas contas, relatórios auditados, regras de como os sócios saem e entram, como os lucros são usados, quem tem o poder de decidir o quê. E um exemplo simples: imaginem que estás a pensar em investir, ou estamos a pensar em investir numa empresa. Nós vamos querer saber quem toma as decisões. O dinheiro está a ser bem gerido. Se o dono ficar doente, quem é que assume?
Tudo isso faz parte daquilo que é a governança corporativa. E é o que na verdade, dá confiança ao investidor, né, para entrar, e a confiança no mercado, portanto, para investir. Portanto, vimos que o papel da CMC é criar confiança, exigir transparência e proteger o investidor. Mas, afinal, de que forma tudo isso toca diretamente na vida de cada um de nós? E é aqui que entram os dois conceitos fundamentais: poupar e investir. Poupança e investimento. Porque não adianta termos um mercado bem regulado se as pessoas não souberem como tirar partido dele. O que a CMC faz é garantir que, quando decidimos poupar ou investir, o fazemos num ambiente organizado, transparente e seguro. Por isso, a partir de agora, vamos dar um passo um bocadinho mais prático. Primeiro, percebermos a diferença entre poupança e investimento. Depois, conhecer alguns instrumentos de poupança. E vermos também aqui os instrumentos de investimento, quais são os instrumentos que temos na nossa praça, aqui em Angola. Vamos ver alguns títulos de renda fixa, alguns títulos de renda variável, tentar perceber a diferença e como é que podemos usar. Portanto, diferença entre poupança e investimento. Primeiro precisamos separar dois conceitos fundamentais. Portanto, que é o conceito de poupança. E poupança não é esconder dinheiro debaixo do colchão ou guardar o dinheiro em casa. Portanto, poupança é colocar o dinheiro num depósito a prazo ou numa conta poupança, que são instrumentos de poupança, onde fica seguro, protegido e gera alguns juros. Sabemos que em Angola temos inflação superior a 20%. Portanto, se não temos o dinheiro a render, na verdade estamos a perder dinheiro. E o investimento? O investimento é o passo seguinte. É aplicar o dinheiro em ativos que têm potencial de dar mais retorno, mas também trazem riscos. Imaginem que uma pessoa recebe um salário de igual e consegue guardar todos os meses 100 mil kwanzas. Se ela decidir colocar esse dinheiro num depósito a prazo no banco, tem segurança e tem rendimento previsível, mas é limitado. O objetivo é preservar o dinheiro e gerar um pequeno lucro. Isso sim, isso é poupança. Agora, se essa mesma pessoa decide aplicar os 100 mil kwanzas em títulos de tesouro ou em ações de uma empresa, já não é poupança. Aí nós estamos a falar de investimento. E por que é que estamos a falar de investimento? Porque está a emprestar ou ao Estado, ou a uma empresa, ou está a tornar-se sócio de uma empresa, com expectativa de retorno maior. E aqui entra o risco. Pode ganhar mais, mas também pode enfrentar perdas se vender no momento errado ou se o mercado não for favorável. Portanto, poupança igual a segurança, mais liquidez, mais juros baixos. E aqui normalmente falamos das DPs dos bancos, depósitos a prazo. Investimento tem um risco calculado, tem uma maior possibilidade de maior retorno. Aqui estamos a falar de títulos de tesouro, obrigações de tesouro, ações e, portanto, entre outras. Os principais instrumentos de poupança que temos em Angola, temos as contas poupanças e os depósitos a prazo. Normalmente são sempre produtos oferecidos pelos bancos. O cliente entrega o dinheiro, o banco paga um juro acordado e o dinheiro está protegido. São ótimos para quem está a começar ou para quem precisa de liquidez rápida em caso de emergência. Depois temos os instrumentos de investimento. Dentro dos instrumentos de investimento há uma distinção fundamental, que são os títulos de renda fixa e os títulos de renda variável. Deixa-me ver se aqui tem algumas questões. Ainda não. Ok. Portanto, renda fixa. Quando falamos de renda fixa, aqui já sabe a partida quanto se vai receber do rendimento.
é como emprestar um dinheiro com um contrato assinado. O emitente compromete-se a pagar juros num prazo definido, estabelecido. Depois temos instrumentos de renda variável. Aqui o rendimento depende do desempenho da empresa ou do próprio mercado. É como ser sócio de uma empresa. Portanto, se ela tiver lucro, ganhas. Se tiver prejuízo, normalmente partilhas o risco. Portanto, um bilhete de tesouro é renda fixa. Porquê? Porque sabes o juro que vais receber, né? Já uma ação, por exemplo, uma ação do BFA é renda variável. Podes ganhar se a ação subir, mas corres riscos se o valor cair. Exemplos concretos em Angola de renda fixa. Temos bilhetes do tesouro, de curto prazo, de 3, portanto, são títulos de dívida de curto prazo, pode ir de 3, 6 ou 12 meses. Temos as obrigações do tesouro, aqui já são de médio e longo prazo. Não sei se o meu ex-colega Roberto está aqui, mas pronto, temos as obrigações de tesouro que, portanto, têm um prazo de 3, 5 ou 10 anos. Temos as obrigações corporativas, que são, portanto, emitidas por empresas, são dívidas emitidas por empresas. Temos os depósitos a prazo, que são oferecidos pelo banco. E depois temos também aqui o que são as rendas variáveis. Exemplos de renda variável em Angola, temos as ações. Por exemplo, a IPO do BFA, eu vou tocar muito na IPO do BFA, porque aconteceu agora, semana passada, que abriu espaço para milhares de angolanos tornarem-se acionistas do banco. E normalmente, portanto, as pessoas questionam como é que eu ganho dinheiro com ações. E ok, compro ações e depois, como é que eu ganho aqui? Há duas formas de ganhar dinheiro. Uma é com a valorização, portanto, vender as ações por um preço superior ao que comprou. Exemplo disso é o BAI. O BAI, quando entrou para a bolsa, as ações estavam à volta de 21 mil kwanzas e hoje devem estar à volta de 85 mil. Eu costumo até usar um exemplo. Quem tinha, portanto, quem comprou as ações do BAI a 21, hoje em dia vende 85, tem aqui uma mais-valia enorme. E há muitos traders, em Angola ainda não temos, mas lá fora já é uma realidade. Tem muitos traders que investem pensando na mais-valia, nem muito nos dividendos. Portanto, ele investe porque sabe que o preço dessas ações daqui a uns meses pode subir. Muitas das vezes usam até alavancagem, o que permite investir mais do que aquilo que eles têm. Outra forma de ganhar é com os dividendos, portanto, em que recebes parte dos lucros distribuídos pela empresa. Portanto, resumindo aqui, poupança. Estamos a falar em instrumentos que dão segurança, têm liquidez, são rendimentos mais baixos. Portanto, as taxas de juros dos instrumentos de poupança costumam ser muito mais reduzidas do que aquilo que são os instrumentos de investimento. Investimento em renda fixa. Estamos a falar de um rendimento previsível e de um risco moderado. Depois temos investimentos em renda variável. Estamos a falar aqui de um potencial maior de retorno, mas também tem um risco maior. Portanto, cada investidor deve avaliar o seu perfil, os seus objetivos e o seu horizonte de tempo antes de decidir em que instrumento vai investir. O importante é não deixar o dinheiro parado. E aqui a mensagem clara é mesmo esta. O importante é não deixar o dinheiro parado. É fazer com que ele trabalhe por nós. E falando agora de ações que são instrumentos de renda variável, tivemos, portanto, como mencionei na semana passada, a oferta pública inicial, a oferta pública de venda do BFA, e que foi a maior operação já feita na nossa bolsa e mostrou a força do mercado de capitais.
Portanto, os principais números, acho que o preço por ação ficou estabelecido em 49.500. Foram vendidas 4,46 milhões de ações. O montante arrecadado foi de 220 mil milhões de kwanzas, mas o montante procurado foi de aproximadamente 1 bilhão de kwanzas, equivalente a mais ou menos $1 bilhão. A procura, mais de 5 vezes superior à oferta, teve um rácio de 506%. A alocação foi média, portanto, cada investidor recebeu apenas, em média, 20% do que pediu. Portanto, o rácio estava em 19,8%. Sim. Tivemos mais de 11 mil ordens recebidas, das quais 10.133 foram satisfeitas. Portanto, a mensagem aqui é simples. Houve muita procura, houve mais procura do que oferta. O mercado mostrou apetite enorme e confiança nas ações do BFA. O que é que estes números nos mostram? Estes números mostram que existe liquidez, há muito dinheiro disponível à procura de boas oportunidades. Portanto, conseguimos ver que hoje em dia tem muitos forradores que estão à procura de oportunidades de investimento, o que é bom para o nosso mercado de capitais. Existe interesse dos investidores, tanto dos institucionais como dos investidores de retalhos não institucionais. Também vimos que a Bolsa Angolana tem capacidade de absorver operações de grandes dimensões. E, portanto, qual é a importância simbólica aqui? Esta foi a primeira grande privatização via Bolsa a ultrapassar os 1 bilhão de kwanzas, equivalente mais ou menos a $1 bilhão. Portanto, isto coloca Angola no radar dos investidores internacionais. Mostra que, se houver boas oportunidades, os angolanos e os estrangeiros estão dispostos a investir. Este IPO do BFA mostrou que o mercado de capitais não é apenas uma ideia no papel, né? Ele já é uma realidade e pode transformar a forma como financiamos o crescimento das empresas em Angola. E hoje foi igualmente um evento importante. Hoje, dia 30, uma vez que as ações do BFA entraram em negociação, hoje no mercado secundário. Ou seja, quem comprou as ações do BFA pode vender as ações que comprou, e quem não conseguiu comprar, quem não na IPO, quem não teve oportunidade, pode submeter ordens de compra na bolsa, onde vai comprar de quem comprou no mercado primário. Portanto, quando falamos de poupança e investimento, o IPO do BFA é um exemplo concreto. Milhares de angolanos conseguiram transformar as suas poupanças em investimento, tornando-se sócio de um dos maiores bancos do país. Deixa-me ver só aqui. Joint. Bem, normalmente, e as pessoas normalmente, portanto, quando falamos de investimentos, devemos também falar de riscos, né? Porque investir não é só ganhar dinheiro. Quais são os principais riscos que temos ao investir em ações e em obrigações? Portanto, quando falamos de ações, as ações e as obrigações não têm os mesmos riscos, partilham alguns riscos idênticos, mas também têm riscos que são diferentes. Portanto, quando falamos de investir em ações, o primeiro risco que pode surgir seria o risco da volatilidade, né? O preço das ações pode subir ou descer todos os dias, dependendo da procura no mercado e do desempenho da empresa. Isso significa que o investidor pode ganhar muito, mas também pode perder se vender num momento desfavorável.
Portanto, imaginem, eu comprei agora as ações do BFA, no exemplo. Não comprei, mas pronto, no exemplo, e a 49.500. Daqui a um mês preciso de liquidez, preciso de dinheiro e quero desfazer-me dessas ações. Se o preço das ações for abaixo daquilo que eu comprei, se estiver a 40.000, eu perco dinheiro. Portanto, há esse risco da volatilidade. Depois tem o risco da própria empresa. Portanto, se a empresa tiver maus resultados, problemas de gestão ou perder competitividade, as ações podem perder valor. E quem investe em ações é sócio, portanto, partilha não só os lucros, mas também partilha aqui os riscos do próprio negócio. Um exemplo prático, se uma empresa listar ou emitir ações para expandir, mas depois a expansão não corre bem, o valor das ações pode cair. O investidor vai sentir isso diretamente. Agora, riscos, quando falamos de obrigações, há outros riscos que temos de ter também atenção. E aqui estamos a falar do risco de crédito, que é o risco da entidade que emite não conseguir pagar os juros ou devolver o capital no fim da maturidade. Por exemplo, uma obrigação corporativa depende da saúde financeira da empresa. Depois temos o risco da taxa de juros. Né? Se a taxa de juros no mercado subirem, depois de eu comprar uma obrigação, o valor dessa obrigação pode cair. Porque surgem novas emissões a pagar juros mais altos e se eu quiser vender antes do prazo, posso perder. Outro risco é que há menor liquidez em certas emissões, né? Portanto, algumas obrigações não têm muita procura no mercado secundário. Isso pode dificultar a venda antes da maturidade. Por exemplo, se eu comprar uma obrigação de 3 anos com um juro fixo de 20% ou de 12%, digamos, mas no ano seguinte as taxas subirem para 18%, o valor da minha obrigação cai. E quem comprar prefere a nova emissão, que é mais rentável. Portanto, temos também aquilo que se chama um risco de mercado, mas nas ações o risco de mercado aparece como volatilidade, né? Os preços sobem e descem conforme a procura, as notícias, o contexto econômico. E nas obrigações o risco de mercado, portanto, além do risco de crédito e da taxa de juros também, ou seja, quando o investidor quiser vender antes do vencimento, pode perder porque o preço da obrigação no mercado caiu. Nos fundos de investimento, o risco de mercado está presente em todos os ativos da carteira. Portanto, se o mercado cai, o fundo também desvaloriza, tem tendência a desvalorizar. Mensagem aqui, se calhar, que é importante. O que estamos a tentar passar é que nenhum investimento é isento de risco. Nas ações o risco é maior. É maior, mas também tem o potencial de retorno. Nas obrigações o risco é menor, mas existe, né? Existe e o retorno é mais previsível. Por isso o segredo está em conhecer bem cada instrumento, saber diversificar aquilo que é a nossa carteira e investir aquilo que se está disposto a deixar trabalhar no médio e no longo prazo. Portanto, deixamos ver aqui. Portanto, aqui alguém pergunta, neste processo, como é feito o filtro de branqueamento de capitais? Bem, este filtro passa aqui por várias camadas, né? Primeiro é o próprio banco, que pede declarações ao seu cliente, portanto, tem o dinheiro alocado na sua conta bancária. E depois também tem o segundo filtro, que é, portanto, da CNC.
Olha o potencial de retorno nas aplicações. O Rui Marcela pergunta qual é o potencial de retorno nas aplicações. Bem, posso dizer o seguinte. A experiência, ou pelo menos o histórico daquilo que são as empresas que estão na Bolsa, o yield dividend tem estado à volta dos 15, 16, 17, 18%. Ou seja, tem estado equiparado àquilo que são as taxas de juros das obrigações do Tesouro, né? dos títulos de dívida pública. Mas a vantagem, muitas das vezes, né? A vantagem de adquirir ações é que tu capitalizas o teu dinheiro não só porque recebes os dividendos, porque partilhas dos lucros das empresas, mas também está na valorização da ação, né? Portanto, imagine agora a ação do BFA está a 49, 1.500. Portanto, se dentro de um ano estiver a 90 mil, eu ganhei aí também. Portanto, não foi só com dividendos, mas também com a valorização da própria ação. Portanto, emitir ações é como abrir a porta da tua empresa a novos sócios. Portanto, só faz sentido se tens uma visão clara. Então, fora das empresas ligadas aos serviços financeiros, já tem intervenções de empresas de outros setores. Miro Franco, ainda não. Boa questão. Ou melhor, fora do setor financeiro ainda não. Portanto, temos a ENSA, que está ligada ao setor de seguros. Temos a Bodiva, portanto, que é a própria Bolsa. Temos o Banco Caixa Geral de Angola. Temos o BAI e temos agora o BFA. A previsão de entrarem também, portanto, a Unitel, que é uma empresa de telecomunicações, a TV Cabo, e, portanto, há mais outras empresas que também têm já a previsão de entrar para a Bolsa. Portanto, acho que a grande novidade aqui será o setor das telecomunicações, que será o próximo setor a entrar, mas o mercado já demonstra que está aberto, né? Há também, não sei se nós estamos no Facebook, estamos também no Facebook, não sei se há questões aí no Facebook, não. Vamos ver aqui. Ok. Há também uma questão que normalmente quando vamos às nossas palestras e workshops, e aqui é mais para o lado dos emitentes. Os emitentes questionam muito quando é que uma empresa decide emitir ações e quando é que decide emitir obrigações. Portanto, quando é que eu vou à Bolsa vender parte do meu capital e quando é que eu vou emitir dívida na Bolsa. Bem, emitir ações é como abrir a porta da tua empresa a novos sócios. Portanto, só faz sentido se tens uma visão clara de longo prazo, sabes onde queres chegar e estás disposto a partilhar esse caminho com investidores que acreditam em ti. É o tipo de financiamento que não exige pagar juros amanhã, mas exige liderança, transparência e um bom plano para crescer nos próximos 3, 5 ou 10 anos. Um exemplo simples. Imaginem uma empresa que quer expandir para 5 províncias. Quer lançar um novo serviço digital, mas isso vai demorar tempo a gerar lucros, né? Portanto, para essa empresa, a melhor solução seria vender ações. O investidor entra contigo e partilha o risco. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, o risco é partilhado. Já as obrigações, como, portanto, emitir dívida, pedir dinheiro emprestado, em vez de ir a um banco, vais ao público, né? O investidor empresta dinheiro, tu pagas juros e depois devolves o valor.
E aqui, quando é que é ideal emitir obrigações? Portanto, é ideal para quando tens um projeto mais concreto e rápido. Portanto, precisas comprar máquinas, abrir uma nova linha de produção, renovar uma loja e sabes que em 6 meses ou 1 ano vais começar a ter retorno. Nesses casos, é aconselhável emitir-se obrigações. Precisas, aqui usando um exemplo, precisas de 50 milhões de kwanzas para aumentar a capacidade de produção da tua empresa. Sabes que vais faturar mais no próximo ano com essa nova máquina, ou com essas novas aquisições de máquinas. Portanto, emitir obrigações pode ser melhor do que pedir um crédito bancário. Normalmente é mais barato e podes sempre negociar condições melhores. Uma nota, né? Em Angola é verdade, as empresas que estão a entrar hoje na Bolsa não vieram por necessidade de financiamento, vieram por decisão do Estado de privatizar. Mas isso mostra que o mercado funciona. E está à espera das primeiras empresas privadas que queiram captar dinheiro para crescer. Depois, acho que faltou aqui também falar um pouco daquilo que é o perfil. Deixa-me ver se há algumas questões nas previsões do mercado da Bolsa. Eles apresentarem lucros fictícios. Lucros, June Sandro. June Sandro pergunta, nas previsões de entrar na Bolsa, principalmente em empresas que estão ligadas ao Estado, não existe o risco deles apresentarem lucros fictícios? Esse risco é mitigado porque as empresas portanto, são auditadas, né? Tem auditor externo que audita as contas e, portanto, se tiverem lucros fictícios, portanto, o auditor depois produz um relatório e o mercado fica a saber. Portanto, este risco, embora seja existente, na prática é mitigável desta maneira. Tem mais aqui. O Rui Marcela pergunta a oscilação de preços devido a fatores económicos que se registra atualmente no nosso país. Não é um risco para este mercado que vai dando os primeiros passos no nosso país. É assim, Rui Marcela, o histórico tem-nos mostrado que não tem havido uma grande oscilação de preços devido a fatores económicos. Talvez ainda não tenhamos passado por um teste de stress para podermos responder na íntegra, mas o que o histórico tem nos mostrado é que, portanto, os preços das empresas, portanto, que são emitidas que emitiram ações na Bolsa não têm oscilado negativamente. As empresas têm até crescido e hoje cada uma delas vale mais do que aquilo que valia quando entrou para a Bolsa. Portanto, aqui já me estão a dar uma nota que já são quase 15 horas e eu, se calhar, faltou aqui mencionar um pouco daquilo que é o perfil dos investidores, porque normalmente os investidores ou as pessoas perguntam mas em que instrumentos, Daniel, é que eu devo investir? Obviamente nós não podemos dar aqui aconselhamentos de investimento, mas o que eu costumo responder é que depende sempre do perfil do investidor, né? E nós aqui internamente identificamos que há 3 tipos de investidores. Temos investidores com um perfil mais conservado, e normalmente esses investidores olham mais para e muitas das vezes o que consegui perceber é que à medida que o investidor vai se tornando
mais velho, vai tendo características mais de conservador, né? E o investidor conservador privilegia sempre a segurança total do seu capital. Ele prefere instrumentos de baixo risco, mesmo que isso signifique um retorno mais reduzido. Evita muito a volatilidade, porque quer sempre previsibilidade. Instrumentos aqui que os investidores conservadores procuram são sempre depósitos a prazo, bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro de curto e médio prazo. Portanto, normalmente é aquele investidor que dorme melhor ao saber que o dinheiro está seguro, né? Saber que o dinheiro está seguro, mesmo que o ganho seja pequeno. Portanto, ele prefere receber pouco, mas ter a garantia de que está a receber. Depois temos um perfil de investidor mais moderado, e esses investidores procuram um equilíbrio entre segurança e rendimento, aceitam correr algum risco, mas com uma parte do capital protegida. E aqui esses investidores já procuram fazer diversificação, portanto põem parte em renda fixa e parte em renda variável. Exemplos de instrumentos que eles procuram, portanto tentam combinar títulos de tesouro com ações ou mesmo fundos de investimento. Portanto, esse investidor gosta de ter estabilidade, mas não quer perder oportunidades de retorno. Portanto, é aquele investidor que prefere colocar metade em produtos seguros e outra metade em algo que pode render mais, como ações, portanto, mas ainda não olha para instrumentos de maior risco, né? Depois temos aqueles perfil de investidores agressivos, que é particularmente onde eu insiro-me. Portanto, nós não podemos investir, ou melhor, não podíamos, agora com autorização já é permitido, mas no mercado de capitais cá em Angola, mas, portanto, mais de 10 anos que invisto lá fora. E eu, por acaso, costumo dizer, eu insiro muito dentro daquilo que é o perfil agressivo. E as características de um investidor agressivo é que coloca a rentabilidade acima de segurança. Se calhar também porque era mais jovem e à medida que vou tornando-me, à medida que vou amadurecendo, vou tendo um perfil mais moderado. Portanto, o perfil agressivo está disposto a correr grandes riscos para conseguir maior retorno, pensa no longo prazo, aceita oscilações de curto prazo, portanto é natural. E aqui, para a nossa realidade, portanto, seriam as ações, seriam as obrigações corporativas, com realidades lá fora seriam criptomoedas, vários tipos de criptomoedas. Portanto, o investidor agressivo é aquele investidor que não se assusta se as ações caírem 10% no mês, porque acredita que ao longo prazo vai ganhar muito mais, está preparado para a montanha russa do mercado. Eu costumo dizer que é importante diversificar, portanto, um portfólio equilibrado que combina juros fixos das obrigações, dividendos das ações e ganhos de capital, portanto, no mercado secundário, com a mais-valia, portanto, é sempre a melhor estratégia. Deixa-me ver se o Miro pergunta se abordo sobre esses assuntos no LinkedIn. Miro, de vez em quando, admito que devia fazer mais. Eu estou numa área de desenvolvimento de mercado e acaba muitas das vezes por exigir todo o meu tempo, todo o meu esforço, mas sim, de vez em quando escrevo no LinkedIn e comprometo-me aqui a passar a fazer isso mais vezes.
Ok, o Nardo pergunta, tendo em conta como o alto nível de corrupção no nosso país, tendo em conta o alto nível de corrupção no nosso país e o princípio da transparência que rege a Bolsa de Valores, qual é que pode ser a segurança para os investidores além dos auditores? Portanto, é essa educação financeira, a literacia financeira que a gente vai passando. Aconselhamos sempre os potenciais investidores a irem atrás de informações, procurarem conhecer mais sobre as empresas. Na verdade, nós quando investimos num instrumento emitido por uma empresa, devemos ter a mínima noção, o mínimo conhecimento sobre a empresa que vamos investir. É verdade que historicamente já houve empresas que, portanto, mesmo com auditores externos auditarem as contas, tiveram resultados que fizeram com que os investidores se sentissem defraudados. Mas isso vai acontecendo cada vez menos. Olha, e portanto já estão a pedir aqui para fechar a live. Portanto, nós hoje falamos do mercado de capitais, falamos fizemos um overview sobre aquilo que é o sistema financeiro cá em Angola, como estão divididos os mercados financeiros. Falamos do mercado de capitais e da sua importância para transformar poupança em investimento produtivo, criando liquidez, transparência e oportunidades para todos. Explicamos a diferença entre poupança e investimento. Poupança é a base, portanto, segurança e proteção. Investimento é o passo seguinte, né? Fazer o dinheiro crescer com algum risco. Vimos também exemplos concretos, como os títulos de tesouro, as obrigações, fundos de investimento e até as ações, com o IPO do BFA, que mostrou a força do nosso mercado. E deixa eu ver se não há questões. Houve alguém também que questionou aqui sobre as cripto, porque é que Angola ainda não regula. E normalmente temos muito essas questões que tocam aquilo que são criptomoedas, mas a nossa posição é sempre a mesma. Nós acompanhamos as tendências a nível internacional, mas para haver regulação de determinados setores tem de haver, teria de haver provedores de criptoativos em Angola, portanto entidades que facilitam a comercialização de criptoativos, e não havendo isto cá em Angola, a maior parte das pessoas que têm criptoativos em Angola é através de uma Binance, de uma Coinbase, são entidades que estão registradas lá fora, portanto não há incentivo nem necessidade de termos isto já regulado. Portanto, eu vou agradecer aqui, antes de agradecer, vou deixar aqui uma mensagem final. Não deixem o dinheiro parado, aprendam a poupar, construam segurança e depois deem os passos para investir. É assim que cada um pode melhorar a sua vida financeira e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento da nossa economia. Muito obrigado a todos por acompanhar esta live. Continuem ligados à página da CMC. Na próxima semana vamos ter várias atividades naquilo que é a Semana Mundial do Investidor, que vai ocorrer durante a próxima semana. Começa na segunda-feira, dia 6, e vai até sexta-feira. Portanto, visitem o nosso website, cmc.ao, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube. Acredito que esta live vai estar também nessas redes sociais. E é isso, fiquem ligados à Semana Mundial do Investidor e muito obrigado a todos. Contamos convosco, estamos juntos.